Oi gente, tudo bem com vocês? Essa aqui é a minha estante, que eu estou gravando em meio de dezembro. E eu vou colocar as luzes de Natal enquanto eu conto pra vocês as minhas melhores leituras do ano, meus favoritados. Eu precisei fazer um ranking, eu perdi um tempinho aqui pensando qual seria. Eu vou mostrando um pouquinho umas decorações que tem. E eu tinha dado uma pausa, as duas prateleiras de cima e a que tá com o Monte Cristo limpas. E só aí que eu fui notar que o vídeo tava pausado. Então eu vou ir limpando as outras coisas enquanto eu falo pra vocês quais foram os meus melhores do ano. Eu li esse ano 17 livros e desses 17, 7 livros foram 5 estrelas e favoritados. Na verdade, alguns aqui não tiveram as 4 estrelas e meia, só que foram favoritados, que eu gostei muito. Enfim, o meu quinto lugar ficou Violeta, da Isabel Allende. E o livro Violeta, ele conta a história de uma menina, filha única, numa família de 5 irmãos. E o livro trata da vida dela e da família dela, desde a gripe espanhola até a Covid. E a gente vê um relato dela, contando a vida dela como se fosse uma carta para uma pessoa que a gente só vai descobrir lá no finalzinho do livro. Conta tanto da história, como a história da família dela está mesclada com a história do país. Esse país não fica entreaberto o nome exato, mas obviamente pela origem da autora dá para entender que se trata do Chile. O quarto lugar ficou para Minha Avó Pede Desculpas. Esse livro é uma leitura mais recente e eu me apaixonei também pela história. Eu peguei sem saber absolutamente nada do livro. Ele conta a vida da Elsa, uma criança de 7, 8 anos, ou vai fazer 8 anos, algo assim, que perde a avó. E a avó é a super heroína dela, que deixa algumas cartas para ela entregar para algumas pessoas. E de acordo com que ela vai entregando essas cartas, ela descobre sobre a vida dessas pessoas, a vida da avó e a vida da mãe dela, que ela tem uma relação um pouco complicada, porque ela é uma criança de pais separados, a mãe já está casada novamente, grávida, e ela tem um pouco desse ciúme com a questão da gravidez da mãe, com esse novo casamento, e de estar magoada, compreendendo como é conviver com a falta da avó. Agora, o meu terceiro lugar ficou com a minha última leitura do ano, outro livro que eu li sem saber absolutamente de nada do que se tratava, foi pelo título. E O Que o Vento Sussurra conta a história da Anne. A Anne é neta, descendente de irlandeses, que ficou órfã aos 6 anos e passou a ficar aos cuidados do avô. Ela é uma escritora mundialmente conhecida e ela queria muito conhecer a origem dela. Queria ir à Irlanda, só que o avô dela sempre protelou, dizendo que não era o momento dela ir. E quando esse avô descobre uma doença e ele se recusa a seguir os tratamentos, ele pede que quando ele morrer, ela leve as cinzas dele para serem jogadas no lago de uma propriedade que é uma herança deles. E em meio à dor do luto, ela leva as cinzas do avô e derrama nesse lago. E é quando ela faz isso que a história realmente começa. A forma com que a autora ligou os acontecimentos do passado com o futuro, de como a história se completa, se complementa, e junto da história da Anne com a história da Irlanda, foi muito saboroso de ler.
Ele é um livro que tem um pouco mais de 300 páginas, se eu não me engano. E eu li ele rapidinho, praticamente em um dia, porque eu sentei depois do almoço para ler e só não concluí porque eu tinha que dormir mesmo, senão eu tinha virado a noite lendo. O meu segundo lugar ficou para A Cabeça do Santo, da Socorro Rossioli. Conta a história do Samuel, um jovem pobre, criado pela mãe solteira, que quando essa mãe morre, ele sai em viagem à casa da avó. E ele acaba sendo rejeitado pela família da avó, da família do pai, e morando em um pedaço do corpo de um santo que seria montado nessa cidade. E ele passa a viver dentro da cabeça desse santo. E ali dentro ele escuta as orações das outras pessoas. E é dessa forma que ele consegue se manter naquele local. E com o que ele escuta dessas orações é que a história realmente se desenvolve e mostra todo o poder que tanto a palavra e a fé causam na vida de toda uma cidadezinha pequena. O meu primeiro lugar ficou para Enquanto Houver Limoeiros. Eu acho que agora eu consigo falar sobre ele sem chorar. Enquanto Houver Limoeiros retrata a vida da Salama, a nossa protagonista. Esse é o apelido dela. O nome é Salomé. E quando acontece a Revolução Síria, ela e a família dela são vítimas. Ela é uma sobrevivente. E por ela ser uma estudante de farmácia, ela é levada para trabalhar no hospital, cuidando dos feridos da linha de frente. Mostra a luta do povo sírio, dos revolucionários, para conseguirem tirar o ditador do poder. É um livro que também retrata muito sobre a saúde mental, principalmente de quem está ali na linha de frente, e como o povo sírio era tratado pelo exército do poder, que estava no poder. E muitas coisas que acontecem no livro realmente aconteceram, porque essa revolução começou em 2011 e teve o início de um desfecho agora, há poucos dias, poucas semanas. E ali você vê uma parte da história, é um pouco chocante. E um dos plots que tem nesse livro, eu não estava entendendo. Tinha ali os sinais do que era, não consegui pegar eles, então quando aconteceu, terminou de me desarmar. Eu não tenho costume de ler a nota do autor, que todo mundo deveria ter, né? Mas eu não tinha. E desse livro eu quis ler, e foi ali na nota dos autores que está escrito a real data e os reais nomes de algumas coisas que aconteceram, que foram ditas no livro, que a autora só mudou a data, mudou os nomes, mudou o nome da cidade. E por isso, por ter me feito chorar horrores e conhecer um pouco mais e de mais detalhes sobre essa Revolução Síria, que ficou em primeiro lugar, que eu li primeiro em e-book, mas eu quis ter o físico, eu comprei o físico, então eu recomendo muito. Esse assim foi o meu top 1 e eu já estava começando a me emocionar novamente, porque é um livro muito forte, faz pensar bastante o que ainda acontece. Está melhor, mas ainda está acontecendo lá. Bom, não vou me alongar mais porque eu estou começando a me emocionar.
Esses foram os meus favoritos do ano. E agora o vídeo vai continuar comigo explicando mais algumas coisinhas da minha estante. Bom, eu dei uma pausa na gravação porque chegou uma tia minha e eu fui dar atenção a ela. Então, basicamente, eu coloquei sem vocês verem as luzes de Natal, porque esse daqui eu tenho que ficar vendo onde eu vou encaixar e tudo, depois eu mostro pra vocês como ficou. Mas faltam essas duas prateleiras aqui pra limpar e ver o que eu vou deixar aqui e o que eu vou tirar. E aqui são as minhas caixinhas com as washes e os adesivos. Que eu também tenho que dar uma arrumada, porque eu fiquei tirando o tempo todo pra fazer a decoração de dezembro. E a do bujo e a do caderno de leitura pro ano que vem também já estão prontas. Esse daqui foi o meu apoio, só que esse daqui ele treme muito. Então eu deixava ele encaixado na mesa, só que eu ficava batendo o joelho o tempo todo na mesa, porque eu sou desse jeito. E atrapalhava. Eu tinha esse daqui antes, só que ele escorrega muito, porque a minha mesa é muito lisa. Eu ainda perdi o apoiozinho que tinha aqui. E ele não é 100% firme. Então ele ficava tombando para um lado e para o outro. Por isso que eu comprei esse outro tripé que vocês estão aí penduradinhos. Eu tenho esses 3 volumes que eu acho que eu já mostrei pra vocês, né? Que eu pretendo doar pra biblioteca. O meu problema é que eu tô esquecendo direto de fazer isso, de levar pra lá. O ano vai acabar e eu ainda não levei. Daqui tá com álcool. Minha edição A Saga do Tigre. Eu tinha muita vontade de reler os 4 primeiros volumes. Só que eu tinha O Sonho do Tigre. E quando eu resolvi ler ele primeiro. E como eu li ele primeiro, não teve necessidade de reler os 4. Porque aqui praticamente mostra muitas cenas importantes que tem aqui. Então eu acabei relembrando a história e simplesmente pegando mais ranço da Kelsen e do Ren. Porque o Kishan é o que vale nessa história. A Durga até diminuiu um pouquinho o ranço que eu tenho dela. Da personagem. Agora esqueci o nome. Que eles dão um... Eu esqueci o nome que fala. Anamika. Então eles dão o nome da deusa Durga de Anamika. Em A Viagem do Tigre eu fiquei muito irritada com aquele final. Nossa, eu achei que eu nunca mais fosse conseguir ler nada dos outros volumes que tinham da série. Tanto é que eu demorei um tempão pra comprar e um tempo ainda maior pra ler. Eu vou aproveitar que eu já estou aqui embaixo. Deixa eu descer isso daqui pra poder mostrar pra vocês. Não vai dar pra ver? Aqui, nessa
estojo, eu deixo o que eu tenho em dobro e fechado. Então tem bloquinhos adesivos de alguns tipos, ó. Checklist, esse quadradinho e um transparente. Também tem aqui uma fita adesiva, uma régua transparente. Aí essa tesoura aqui era uma tesoura de cortar cabelo que eu tinha, mas depois eu comprei uma maior e deixei ela guardada aqui, corto papel, não sei, tanto faz. Tem essa daqui, quando eu quero fazer papel com voltinhas. E essa pentel preta, que eu comprei a mais na época, eu espero que ela esteja funcionando quando eu for mexer. Porque ela já tem uns bons anos aqui paradinha, quietinha na dela. O meu refil pro estilete de precisão. E aqui foi a Jelly Roll 08, que eu comprei a mais. Devia ter comprado a 010, né? E essas daqui foram compras que eu fiz numa lojinha da China que não deram muito certo. O branco delas não fica perfeito, ele some com o tempo e, além disso, essa daqui você agita antes de usar. E eu acabei manchando a minha parede com uma dessas daqui, minha parede preta. Eu tenho que terminar de gravar, mostrando as minhas washi tapes pra vocês, porque eu tinha gravado o vídeo todo, só que quando eu fui editar, o vídeo estava desfocado, então não adiantou de merda nenhuma. Tem que refazer. E eu já comecei a refazer. Então são esses dois estojos, mais alguns kits que estão em cima da minha mesa do computador. Aí eu tenho essa pastinha aqui com adesivos. Essa daqui e uma um pouco maior que também tá lá na mesinha, que eu estava utilizando ela. Basicamente a minha estante ficou assim agora. Tá faltando alguns enfeites porque são fotos, são coisas muito pessoais. Cadê? Foca. Aí. E são coisas que essas imagens tem criança junto, então não vou colocar aqui. Fiz algumas modificações porque eu achei que ia ficar muito peso aqui, então eu desci os livros da Karina, botei aqui. Apesar de que tem 3 volumes aqui, mas eu queria equilibrar para não forçar muito a estante. Eu não gosto de botar muito peso numa mesma prateleira. Então, deixa eu tentar mostrar aqui de longe. Opa! Vou tentar me afastar mais um pouquinho. E ficou assim. As gavetas são com documentos. Aqui tem algumas caixas de produtos que eu deixo guardado. Aqui são uma baguncinha que eu tenho que ajeitar depois. E aqui também é outra bagunça, mas eu tenho que olhar direito o que é, ver o que eu posso jogar fora e o que não pode. Então, ficou assim. Até a próxima.